Traders, bom dia, boa semana a todos. Hoje, 7 de julho de 2022, segunda-feira, de decisões importantes na economia americana, tá? Os olhos do mundo estarão voltados para a inflação americana referente ao mês de junho, que vai sair na quarta-feira, na perspectiva do consumidor, e na quinta-feira na perspectiva do produtor, ok? Bem-vindos ao nosso Morning Call. A gente vai tentar passar diariamente esses feedbacks, né, de como que está o mercado. Então espero que você acompanhe, se inscreva no canal, curta e deixa o seu like, beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui pelas notícias, ó. Vamos ver o que a gente tem para hoje. Eu sempre falo isso, né? O mercado se divide entre medo e ganância. Nesse momento agora a gente tem uma perspectiva de dólar forte, e quem me acompanha, quem já viu meus vídeos anteriores já ouviram, melhor dizendo, eu falar que quando se tem dólar forte é porque o medo está se sobrepondo à ganância, ou ao otimismo, ou ao apetite ao risco, né? O medo, cautela, temor, né? Então as pessoas se protegem comprando dólar. Então acontece isso aqui, ó. Esse aqui é o índice dólar, o SDX, também conhecido como DXY, tá, pessoal? Então ele está subindo aqui, ó, em topos recordes históricos, mais de 107 mil, quase 108 mil pontos. Isso aqui é o pessoal se protegendo com medo da inflação. Pus aqui no gráfico diário. Com medo da inflação, com medo da recessão, as pessoas saem dos ativos de risco, que são as bolsas. Ó, esse aqui é o Dow Jones, tá? Afundando. Se eu puser no diário para você ter uma ideia melhor, todas as bolsas estão afundando, né? Aqui é o fundo, aquele de 2020, que eu sempre falo, todos os ativos derreteram nessa proporção aqui em março, fevereiro e março de 2020, e depois recuperaram como uma bolha, né? Muita promessa do Fed, muita promessa do Biden, muita promessa da Janet Yellen, secretária do Tesouro, e também de quem a antecedeu, e agora a bolha estourou, e ela só vem aqui derretendo, beleza, gente? Tá acontecendo isso aqui, ó. Um belo canalzinho de baixa aqui nas bolsas. E eu já vou explicar para vocês por quê. Tá bom? Então o dólar forte significa medo para cima. Olha só como ele está crescendo aqui, né? Tá empinada a carroça. Então, gente, vamos lá. Vamos começar entendendo por que isso está acontecendo. Por que o mercado está trazendo tanto medo aos investidores, e eles estão se protegendo. Nesse momento o índice dólar está subindo 0,74, e se você reparar aqui, ó, no que ele sobe, euro afunda. Euro está caindo quase 1%, 0,90. A libra também afunda, está caindo 0,74, a mesma coisa do dólar. Dólar subindo 0,74, libra afundando 0,74 e o euro afundando um pouco mais. Então é a tal da correlação entre os ativos, tá? Se você tem um par, aqui ó, euro dólar, certo? Então é um contra o outro, tá bom? Libra dólar é um contra o outro. Dólar australiano contra dólar americano, um contra o outro. Dólar neozelandês contra dólar americano, é um contra o outro. Sempre é um par, né? Até o petróleo. O petróleo aqui, ó. O petróleo é um barril versus o dólar, né? Tá bom, gente? Então, ó, Bitcoin. Bitcoin é um Bitcoin. USD é um Bitcoin, tá aqui, ó. Bitcoin versus o dólar. Então, quanto que tá valendo um Bitcoin agora? Um Bitcoin agora tá valendo 20.432 dólares. Entenderam? Então, assim, nunca nada é sozinho no mercado. É sempre algo cotado em algo. Você vai comprar uma calça jeans. A calça jeans está o quê? Está 50. 50 o quê? 50 reais. Ou seja, calça jeans vezes reais está 50. Tá bom, gente? Então é isso que move o mercado. Mas por que está acontecendo tudo isso? Vamos dar uma compreendida. Só para finalizar aqui, ó. Eu tenho um Bovespa com 0,5% de queda. Bovespa futuro, né? Um contrato futuro quase 1%, na verdade 1%. E o resto das bolsas do mundo afundando, ó. O S500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, afundando 0,67, o Dow Jones afundando 0,54, o VIX, que é o único índice que quando está positivo é ruim, quando está negativo é bom, é o índice do medo, tá? Ele está 0,7, né? Desculpa, 7% praticamente, né? Então isso aqui, depois eu vou explicar melhor o que é o VIX, tá?
O VIX são as pessoas que apostam contra o S500 no sentido de se protegerem. Elas estão fazendo hedge. Você que já opera entende bem o que é hedge. O hedge é uma proteção, tá bom? Então pessoas que estariam, por exemplo, compradas, né, nas ações que compõem o S500, estão com medo do mercado afundar, então elas começam a fazer um hedge, né? Elas cercam o preço, então elas começam a se proteger. E esse índice mede o número de pessoas se protegendo com medo do S500 afundar. Ou seja, por isso que ele está alto. Então, quando ele está alto, ele indica para nós, operadores de mercado, que o medo, né, está tomando conta do mercado. E 7% de alta é muita coisa. Correto, gente? Então, quando esse índice aqui está negativo é bom, quando ele está positivo é ruim, porque ele é o índice do medo, tá? Então, só para exemplificar, índice do medo está positivo, medo alto, está negativo? Não tem medo ou medo baixo, tá bom? Então, aquilo que eu explico para vocês no vídeo inicial aí do canal, como começar o dia, está se cumprindo novamente, porque se cumpre sempre. Medo, ganância. Então, eu começo o dia analisando as notícias para rastrear o índice dólar. Se eu acho que ele vai para cima, eu tenho uma boa noção do que pode ir para baixo e do que pode acompanhar. Por exemplo, o que vai para baixo? Só um minuto. Desculpa aí, gente, parou um carro aqui, fez um barulho. Então tá. Quando eu amanheço o dia rastreando se o mercado está com medo ou está otimista, está se protegendo ou está ganancioso, eu sei para que lado pode ir o índice dólar. E geralmente ele vai, tá? Então, se ele sobe, se ele cai, o par que está contra ele tende a ir no sentido contrário, tá bom? E outros não. Por exemplo, índice dólar está subindo, ele derrubou o euro. Ó, euro setinha para baixo. Por quê? Porque se ele está se valorizando, o euro está se desvalorizando perante a ele. Na verdade, ele se valoriza perante ao euro nesse cenário, né? Mas também dá para dizer que o euro está se desvalorizando, porque querendo ou não, se desvaloriza, né? Porém, quem está se movendo nesse momento é o dólar. Às vezes é o euro que está se movendo para cima e daí naturalmente ele empurra o dólar para baixo. Então é uma gangorra, né? Como duas crianças brincando na gangorra. Uma sobe, outra desce. Uma sobe, outra desce. Sobe uma, você já sabe qual vai ser a próxima a subir e já sabe quem vai descer, né? Então o mercado fica se alternando. Daí ele sobe, ele empurra para baixo o euro, libra, australiano e o neozelandês, tá? São as principais moedas. E sobe com ele o iene, o franco suíço e o dólar canadense. Mas na verdade, quando esses três que eu citei que sobem, e na verdade eles estão se desvalorizando frente ao dólar. Porém, no gráfico, eles estão subindo. Ó. Por exemplo, pega aqui o franco suíço, CHF. Ó, ele está subindo, mas ele está se desvalorizando. Deixa eu mudar aqui a cor do BID, da linha BID, para você ver melhor. Ó, aqui... Isso aqui é o franco suíço versus o dólar, tá? Então, quantos francos suíços eu preciso para comprar um dólar? Nesse momento, 98 centavos de franco suíço eu compro um dólar, tá? Então, o que eu faço? Se eu olhar aqui, ó, aqui eu precisava de 91 centavos para comprar um dólar, certo? Aqui, ó, 93 centavos. Agora eu estou precisando de 98. Ou seja, ele está se valorizando ou desvalorizando? Está perdendo força. Ou seja, porque aqui, ó, a escala é de baixo para cima. Então, quanto mais sobe, mais franco suíço eu preciso para comprar um dólar. Entenderam? Por exemplo, aqui, ó, bem por aqui assim, mais ou menos, eu consigo aqui, ó. Aqui eu preciso de $1 para comprar um franco suíço, que foi os topinhos que ele fez. Na verdade, até um pouco mais. Ó, $1, aí vem o ponto, né? E vem os pips atrás. $1,0066. Entenderam? Então, quando vai subindo, quando o dólar sobe, o gráfico, né? Do iene, do franco suíço e do dólar canadense sobem junto. Mas na verdade eles estão se desvalorizando, porque está sendo necessário mais dessas moedas para comprar um dólar. E aqui já é o contrário, quando o dólar está subindo, tá bom? Contra o euro, quando o dólar está do lado direito do par, ele passa a ser a moeda cotação, frente à moeda base. Então a moeda cotação sempre compra a moeda base, tá? Então o dólar, para comprar um euro, quanto que tá? Tá praticamente 1 para 1, né? Tá $1,0083 pips, né? Então, ó, aqui vai dar
bem aqui vai dar 1 para 1. Quando chegar aqui, o dólar está se valorizando tanto que quando chegar aqui, ó, eu consigo colocar aqui, se eu abrir a caixa de diálogo eu consigo ajustar. Mas aqui, ó, aqui dá 1 para 1. 1 dólar, 1 euro, 1 euro, 1 dólar. Beleza, gente? Então é isso. Eu sei que é meio complicado, mas se você continuar assistindo nossos vídeos e continuar operando, nem que seja na conta demo, para não ficar parado, você vai acabar entendendo. Então tá, o que está fazendo o dólar subir tanto? Aqui, ó, acabou de chegar, o dólar renova pico de 20 anos, estou falando para vocês, ó, no exterior. Lockdowns na China, futuro de Nova York e petróleo em baixa. Deixa eu abrir isso aqui com outra aba, porque eu não quero sair dessa aba aqui, tá? Então vamos lá, vamos aqui entender, como eu já falei, ó, eu estou aqui no site Bloomberg, é um dos principais que eu olho todos os dias. Futuros de ações dos Estados Unidos caem. Opa, otimismo caindo, ok? Apetite ao risco caindo, ok? Tá bom? Então é isso. Renda variável caindo, ok? Com futuros, com ações, quedas no Twitter e os mercados fecham. Aí a gente vai, eu começo a ler o que ele traz de interessante para mim que pode fazer preço naquele dia, né? O que vai fazer preço? Tem notícia que não faz preço e tem notícia que faz. Geralmente as do topo fazem, né? Aqui é uma explicação do JP Morgan, explica porque o mercado de títulos continua acelerado, que é uma tradução que fala chocado, porque a gente clica aqui no tradutor, né? Então às vezes o tradutor ele usa umas palavras que não casam bem no nosso cotidiano de linguagem, mas você precisa fazer uma adaptação lógica, né? Bitcoin enfrenta queda de 50%, ações na China. Ó. Quando falo em ações caindo é medo, gente, por isso que dólar sobe. Ações caindo na China. Alemanha pronta para concordar com o termo de resgate. Já estão negociando com a Rússia, né? Twitter que está querendo processar o Elon Musk, e eu acho que com razão. E no começo, quando ele começou a manipular, porque esse cara é um manipulador. Ele é um manipulador, ele gosta de brincar com o mercado. Só que ele brincava muito com criptomoeda e criptomoeda não é regulada, não é regulamentada. Agora, quando ele faz isso com ações, aí sim, aí ele pode se lascar. E deve, né? Porque o mercado de ações ele é regulado e a SEC nos Estados Unidos ela é muito implacável. A SEC é como a nossa CVM aqui no Brasil, tá? Aí o que tem mais aqui, ó, Londres sofre a pior mudança pós-pandemia nos hábitos de trabalho, né? A pandemia mudando as nossas rotinas de trabalho aí pelo mundo, tá bom? Steven Bannon é o coringa do painel 6 de janeiro investigado por Trump, isso aqui notícias sobre o Trump. Novo mutante, isso aqui, ó, traz preocupação para o mercado, a nova variação, na verdade, novo mutante é nova variação do Covid, levanta preocupações em todo mundo, então o pessoal já começa também aí para renda fixa, né, que são os bondes americanos, e por isso o dólar sobe. Rússia quer punir expatriados que criticam guerra nas redes sociais, pessoas que fugiram da Rússia, né, e agora estão contra o governo, fazendo críticas a ele em outros países, porque lá já teriam sido mortos, né. E 5 coisas que vocês precisam saber, que nós precisamos saber para começar o dia. Então eu vou clicar aqui, ó. Isso aqui ele vai fazer um bem bolado, ele vai bater no liquidificador, o que eu preciso olhar. Enquanto ele carrega, eu vou ver aqui a do Investing que já está pronto. Tá? 5 principais notícias que vai mover essa segunda-feira. Porém, o que vai mover a segunda-feira mesmo, a semana não está aqui na segunda, está na quarta e na quinta. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar aqui também, tá? Então vamos lá, vamos ver o que ele tem para hoje, ó. O dólar sobe para o novo pico de 20 anos, apoiado pelo relatório de empregos de sexta-feira. O payroll sexta-feira saiu muito acima do esperado, né? Não muito, saiu 5 mil vagas acima do esperado, ou seja, aumenta uma expectativa de inflação, porque é mais gente trabalhando, mais gente comprando, mais procura, né? Com menor oferta, os preços sobem, inflação. Inflação alta, o Banco Central tem que acelerar a alta de juros. Por lá, acelerou a alta de juros, as empresas, por exemplo, do Nasdaq, que pegam muito capital, muito dinheiro emprestado para investir, né, e elas pagam, como a gente, se pegar empréstimo, a gente paga juros, então juros para cima, essas empresas do Nasdaq, que compõem o S100, né, a maioria dessas empresas pegam dinheiro emprestado, então com juros mais altos elas vão pagar parcelas mais altas. Se elas vão pagar mais, elas vão lucrar menos. Se elas vão lucrar menos, elas vão dividir menos com seus acionistas. Se elas dividem menos com os acionistas, as ações não se tornam tão interessantes. Então o pessoal começa a fazer isso aqui, ó.
sell, né? Por quê? Para que eu vou ficar com a ação que não está mais dividindo comigo o que eu poderia ganhar? Então, ordem de venda, por que cai? Mais ordem de venda do que de compra. Por que sobe? Mais ordem de compra do que de venda, ok? Tem até não sei se é real essa história, mas disse que o repórter perguntou a um operador da bolsa o que ele tinha a dizer sobre aquele dia o mercado ter fechado em baixa. Chegou, olha, tudo bem, o senhor pode dar um depoimento aqui, uma declaração, por que o mercado hoje fechou em baixa? Ele disse, mais ordem de venda do que de compra. Obrigado, bom dia. É mais ou menos isso, gente. Então tá aqui, ó, dólar sobe para o novo pico de 20 anos, medo, tá bom, gente? Medo. Na verdade, pode dizer assim, um medo subiu para o novo pico de 20 anos. Nunca, dentro de 20 anos para cá, nunca o mercado teve com tanto medo. Nem em 2008, na crise subprime, né? Apoiado pelo relatório de emprego sexta-feira, o Twitter contratou uma equipe para processar o Elon Musk, tá? Que abandonou sua oferta de aquisição de 44 bilhões de dólares. As ações devem abrir em baixa, né? Medo, tá bom? Com o aumento da taxa do... Acabei de explicar, né? Preparando-se para o grande aumento da taxa do Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central Americano, que é o que eu acabei de explicar. Inflação maior, mais gente trabalhando, inflação maior, necessidade de aumentar a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, a empresa lucra menos, as pessoas compram menos também no cartão, porque está mais caro os juros. Eles tornam o crédito mais caro, né? Empréstimo é mais caro. Comprar um celular novo, mais caro. Comprar um carro novo é mais caro. Qualquer coisa que você fizer, operações bancárias, mais caro. Eles fazem isso justamente para as pessoas não sentirem necessidade. Necessidade tem, né? Digo vontade. Necessidade você precisa comprar, mas quem compra por vontade vai ficar se resguardando. Por quê? Porque quanto menos eles comprarem, mais a inflação cai. Oferta menor, né? Então o preço cai. Demanda menor, o preço cai. Ok, gente? É mais ou menos isso. O rei dólar. Ó, como que ele chama. Por isso que eu digo, eu amanheço o dia rastreando esse cara aqui, ó. O índice dólar. Através das notícias, para saber se o mercado está com medo ou está ganancioso. Se tiver com medo, dólar para cima. Se tiver ganancioso, é dólar para baixo e bolsas para cima. E aqui ele chama rei dólar. Tem tudo a ver com o que eu sempre falo com vocês. É o rei do tabuleiro mesmo. O dólar atingiu a máxima de 20 anos empurrando o euro. Olha, o que eu acabei de explicar. Eu não tinha lido ainda. Empurrando o euro para baixo de 1.1, enviando o ien para 130. Ó, que eu acabei de explicar. O euro para baixo e o ien para cima. Mas, na verdade, o ien está se desvalorizando. Né? Agora precisa de 137 ienes para comprar um dólar. Ó, tudo que eu acabei de explicar para vocês. Conforme o sólido relatório de empregos de sexta-feira, né, sublinhou a enorme diferença de taxa de juros em três principais áreas monetárias do mundo desenvolvido. As eleições no Japão no fim de semana, isso aqui não traz nenhuma volatilidade para nós, só para quem opera o ien na verdade. Né? Aqui ele fala de quanto que o índice dólar abriu às 8h30 da manhã hoje, por exemplo. O presidente do Banco Central de Nova York, John Williams, deve falar às 15 horas. As falas desses caras geralmente trazem alguma volatilidade para o mercado, até quando eles falam uma caca. Né, eles deixam escapar ali uma pista do que pode acontecer com relação à elevação de taxa de juros ou não. E então o mercado dá umas bombeadas geralmente 3 horas da tarde e você não entende por quê. Aqui o Twitter, né, que está reunindo bons advogados para processar o Elon Musk, né, que também tem ótimos advogados, todos os melhores que o dinheiro pode pagar. As ações em baixa, né, com o aumento da taxa dos juros e a cautela, como falou, aquela nova variante, né, do vírus. Então está trazendo medo para o mercado. Dólar, mais motivos de dólar para cima, ok? Os bloqueios, na verdade, os lockdowns, né, os lockdowns do Covid na China se espalharam, ou seja, como eu falei, é uma tradução, né? Então vou traduzir para o português. A China aumentou os lockdowns, tá? Xangai detecta nova variante. Aí, ó. Treta, meus amigos. Treta. Tá bom? Então você já vê medo, não tem nenhuma notícia. E o último sempre é petróleo. Né? Petróleo é 100% oferta e demanda. Essas notícias de lockdown derrubam petróleo, né? Por quê? O pessoal já começa a imaginar, o mercado precifica antes, né? Ah, vai vir lockdown, o pessoal vai consumir menos petróleo, né? Mais gente trancada em casa, menos carro rodando, menos avião voando, menos trem se locomovendo, menos navio navegando, enfim, menos petróleo sendo consumido, o preço vai para baixo. O petróleo cai antes da visita de Biden à Arábia Saudita. Os preços do petróleo bruto voltaram a ser pressionados em meio ao sentimento mais amplo de risco. Eu acabei de falar, eu não tinha lido isso aqui ainda hoje, tá?
Eu sempre leio antes, hoje eu não leio, estou lendo aqui junto com vocês. Eu acabei de explicar. Então, chega um momento que a gente que é trader, ou economista, ou formado, ou autodidata, a gente ouve os ruídos do mercado e a gente já sabe o que vai se mover. Fala em China, fala em Europa, fala em taxa de juros, fala em declarações dos Fed Boys. A gente já tem uma noção do que pode acontecer, certo, gente? Deixa eu só dar uma olhada aqui de como que tá. O euro, beleza. É que eu tô com uma operaçãozinha ali. Tá bom? Então aqui, ó, quanto o Biden poderá oferecer em troca no que diz respeito à venda de armas? Ó, o Biden está sendo uma vergonha diplomática global para os Estados Unidos, tá bom? Tá se curvando para a China, até para a Venezuela eles vieram bater na porta para comprar petróleo. O Irã abandonou 88 bilhões de dólares em armamentos e equipamentos lá no Afeganistão. Impôs ao exército americano aquela fuga vergonhosa que o mundo inteiro assistiu. Tá bom, gente? Então, para quem falava, né? Eu parei de assistir o Morning Call da Genial Investimentos porque tem um cara lá chamado Mota. E o Mota, um ano atrás, ficava falando: senhores, a economia dos Estados Unidos vai bombar, senhores, vai bombar, social-democracia. Só porque ele é comunista e o Biden venceu lá e tirou o Trump, né? E ele falava que os Estados Unidos ia bombar. Tá bombando, seu Mota, para baixo. Tá bom? E eu falava, eu fiz postagens esses dias. Quem acompanha a gente no grupo, eu mostrei esses dias, que há um ano atrás eu falava, ó, vai dar bolha, isso é bolha, isso é bolha, isso é bolha, vai estourar, vai dar caca no mercado. Tá aí. E eu tava vendido, apostei contra e tô me dando bem. Então, gente, tá aqui, ó, medo. Tudo que eu consigo digerir dessas 5 notícias, eu nem vou ler mais o Bloomberg, tá? Porque já vou ser só repetitivo. Não tem só esses 2 sites, gente. Tem o Bloomberg, tem o Invest, tem o CNBC, tem o MarketWatch, tem vários sites de notícias. Escolha os seus que mais você se achar bem informado, tá? Estou sugerindo os dois primeiros que eu olho. Tem outros também, mas não dá para olhar todos aqui com vocês, senão vai muito tempo. Então, gente, só medo, tá? Medo, tá aqui, ó, o reflexo de tudo que eu tô lendo. Olha aqui onde que vai o dólar. Máxima de 20 anos. Tá bom? Só para você ter ideia, ó, isso aqui é 2021. Ó. Maio de 2021. O dólar estava lá embaixo. Como eu já falei, né? 89 mil pontos é um suporte de décadas. E de lá para cá, ó. Porque aqui, ó, foi a bolha inflando, né? Foi quando o Dow Jones fez isso, ó. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, pessoal, acompanhe os meus vídeos, tá? Dow Jones fez isso, otimismo, né? Apetite ao risco, ganância para cima, por causa das promessas do Banco Central americano, do Biden imprimindo dinheiro lá, pacotes e pacotes trilionários um atrás do outro. O pessoal foi comprando ações, inflou as bolsas, né? E como ninguém precisava de proteção e o dólar é uma proteção de mercado, o pessoal começou a vender dólar para tirar o dinheiro dos bonds, né, da renda fixa, do Tesouro Selic americano, vamos dizer assim, para investir nas ações. Agora está acontecendo o contrário, o pessoal está com medo, está vendendo as ações, certo? E comprando dólar, que não rende tanto, mas é uma proteção. Então o mercado pensa o seguinte, é melhor eu não perder do que ganhar. Outra coisa que eu sempre ensino para vocês nos vídeos. Ok, gente? Então para hoje, só para finalizar, a gente vai dar uma olhada aqui no calendário econômico. Eu vou falar para vocês que hoje não tem nem segunda-feira, segunda e terça geralmente é muito fraco de dados, os dados começam mesmo na quarta. E vou mostrar para vocês o que vai mover. Então vou aqui no Invest em ferramentas, calendário econômico. E vamos ver o que tem para hoje, como diz o ditado, né? E eu aqui fazendo propaganda dos sites, os caras não me pagam nada por isso, né? Só um pouquinho, gente. A internet hoje tá ruim, não sei. Tem hora que faz isso. Então tá aqui, ó. O que tem para hoje, aqui tem ontem, foi domingo, amanhã, esta semana e próxima semana, tá? Feriados, balanço de dividendos, desdobramentos, IPOs, vencimentos, né? Vencimentos de opções. Então tem tudo aqui no site, tá? Sempre tem essa abinha aqui com os principais índices das principais bolsas e a força do dólar embaixo. Então tá, hoje teve dados econômicos. Nesse país aqui, IDR, que eu nem sei qual é, lá no Japão também, ó, 3 horas da manhã. Euro, 5 da manhã, tá? Aqui na China, 6 da manhã, teve
dados econômicos, tá bom? Isso aqui a gente não opera. 8h25 o Boletim Focus, mas o pessoal do Banco Central está de greve, então não saiu nada, certo? Os servidores do Banco Central do Brasil estão de greve, então não está saindo nada para nós aqui, tá bom? Então quem opera aqui, ó, CAC 40, que é o índice francês, tem dados econômicos daqui a 52 minutos, né? Aí vem os dados que a gente mais olha, que são os que tem a bandeirinha americana, que mexem com o dólar, né? Aqui, tendência de emprego, relevância 1, né? Só tem uma estrelinha aqui, então não traz nenhuma volatilidade. Para quem opera Libra, pronunciamento do Bailey, tá? Importante, tá bom? 11h15, quem opera Libra. Relevância 3, tá? Então, ou seja, muita atenção no que ele vai falar, porque pode fazer preço, pode bombear o mercado lá e você tomar uma violinada. Fluxo cambial estrangeiro, tá bom? Aqui no Brasil. E aí nos Estados Unidos, ó, também não tem nada, tudo relevância 1. E aqui já anoiteceu, ó, 21 a 22 horas, tá? Então, gente, hoje não tem dado econômico importante. O dólar tá subindo por causa disso aqui, ó. Esta semana vai ser na quarta-feira, ó. Quarta-feira, terça, não tem nada também importante, tá? Aqui, ó, quarta-feira vai sair isso aqui, ó. Quarta-feira tem bastante, olha aqui, ó, tudo 3 estrelinhas, ó. Zona do euro, né? Lá na Europa, França, Alemanha. Então, nos Estados Unidos, quarta-feira vai sair isso aqui, ó. O IPC, ou CPI, né? Aqui tá traduzido para nós. CPI, CPI. É isso aqui que o mercado tá de olho na próxima quarta-feira, tá? É a inflação lá nos Estados Unidos. Por isso que o pessoal está se protegendo antes de sair o dado, tá bom? Tem também estoques de petróleo, toda quarta, né? A contagem dos estoques de petróleo. Aí quinta-feira também olho em 2 destaques que eu vou passar aqui para vocês na quinta, ó. Essa inflação aqui é na perspectiva do consumidor, tá, gente? Na perspectiva do consumidor. A perspectiva é minha e sua. Cadê aqui, ó? Certo? Na minha perspectiva e sua. Se eu clicar aqui, ele me dá mais informações sobre o dado econômico. Então, na perspectiva do consumidor, qual que foi a inflação, né? O número que vai sair, ó. A prévia, como eu falei aqui, foi o último número, é projetado que seja mantido em 0,6 e vai sair o resultado aqui, tá bom? Então, último dado divulgado, projeção para esse dia, quarta-feira, e aqui está em branco porque ainda vai sair o dado na quarta, evidentemente, na perspectiva do consumidor. E quinta-feira sai a inflação na perspectiva do produtor, aqui, ó. Lá é CPI, né? Aqui é PPI. É o mesmo dado, certo? Sob a ótica do produtor. Então, se o produtor está sentindo uma inflação maior, ele está comprando sua matéria-prima mais caro, então você entende por que o consumidor também está pagando mais caro, né? Então, os olhos essa semana estão marcados para isso. Sem falar nos pedidos, né, contínuos e iniciais de seguro-desemprego, tá bom? Que saem toda semana, tá? Então, semana passada foi dada entrada em 235 mil novos pedidos, né? É como aqui no Brasil a gente é mandado embora e vai dar entrada lá no INSS, no Cine, né? Leva os papéis lá para ficar pelo seguro aí, né? Alguns meses. Então, semana passada, 235 mil americanos pediram seguro, né? A projeção para quinta-feira agora é que seja mantido o mesmo número, 235, e o dado mesmo só vai sair no dia, né? Quinta-feira. Aqui tem também o crescimento ou redução das horas trabalhadas, né? Se os Estados Unidos está pagando por mais horas trabalhadas, e o resto, que também é um dado importante, e o resto aqui são de moedas e países que não trazem nenhuma volatilidade para a gente, a menos que você opere aquela moeda. Aqui nos gráficos a gente tem euro afundando, né? Com dólar lá nas alturas. Aqui, ó, euro para baixo. Libra para baixo, afundando também. Australiano afundando também. Neozelandês afundando também. E subindo, entre aspas, que está se desvalorizando, mas o gráfico sobe, então dá compra, querendo ou não, tem que dar buy, né? O franco suíço, que é o CHF, o ien, né? E o dólar canadense, ó, todos estão subindo. Isso aqui é tempos atrás, tá? O importante é isso aqui é o agora.
tá subindo, tá bom? Isso aqui já é 2021. Subindo. O ouro tá indeciso, ele vem também numa tendência de baixa muito grande, mas ele tá numa zona de consolidação aqui, ó. Depois de derreter, ele tá consolidando aqui, ó. Ele tá preso nessa região. Vou colocar aqui no intraday 30 minutos, ó. O ouro tá aqui dentro. Então não é bom fazer nada no ouro, porque a tendência dele é cair, é buscar lá os 1680. É a tendência, não é call, não faço o que eu estou falando, eu posso estar enganado, é só a tendência. A tendência do ouro é de queda, mas ele pode subir, até porque ele está devendo muita correção, até mesmo pela Fibonacci. Tá bom? Bolsas, sempre com viés de baixa, sempre sell, procure os melhores pontos se você for vender. Tá bom? Nunca venda aqui, ó, tal do canalzinho de baixa, né? Nunca venda embaixo, procure vender em cima, espere o pullback, se caiu demais não venda, espere voltar um pouco, puxa a Fibonacci e defina seus pontos de venda. Dólar para cima, Bitcoin também está lutando aqui para sair dos 20.400, viés de baixa também, porém ele está lateral, deu uma recuperada esses dias, foi buscar lá 22.500 e já está devolvendo tudo. E o petróleo vem caindo, né, com perspectivas de recessão e a nova variante. Beleza, gente? Tá caindo levemente aqui, mas é uma queda. Olha aqui os gaps que ele deixou aqui, ó. Deixou um bebê abandonado aqui, para quem gosta de candlestick, né? Deixou um bebê abandonado aqui, continuou, mas já fechou o gap aqui, ó. Tá bom? Mas o petróleo vem numa tendência de baixa. Desde o seu último topo em mais de 130 dólares, ó, ele vem fazendo topos mais baixos, ganhou força aqui e agora vem devolvendo tudo novamente. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Para cá eu tenho XRP só. Não vou analisar XRP agora, então tá aqui o Morning Call de hoje. Hoje não tem dado econômico. Como eu falei, olho na quarta-feira e na quinta. Perspectivas da inflação. Perspectiva não, dados reais da inflação, né? E pedido de seguro-desemprego na quinta-feira nos Estados Unidos. É o que está elevando ainda mais o dólar para cima essa semana, para suas máximas de 20 anos. Beleza, pessoal? Forte abraço, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tá? Me ajuda que eu te ajudo. Até o próximo vídeo, forte abraço, bons trades a todos, espero ter te ajudado.